O dia mais esperado virou o dia mais perigoso. Gerluci Maria das Graças estava prestes a dizer sim. O vestido branco, a cerimônia preparada com tanto cuidado, Paulinho esperando no altar com o coração a mil. E então tudo desmoronou em questão de minutos. Não por medo, não por dúvida. Por causa de um homem sem escrúpulos que usou o ser mais inocente e mais amado da vida de Gerlu como isca. A pequena Aninha. A neta que ela criou, protegeu, amou com cada pedaço da alma que tem. E foi exatamente por ela que Gerlu abriu mão do seu casamento, entrou em um carro de aplicativo sozinha, e foi direto para dentro de uma armadilha. Nesse capítulo, tudo vai mudar. Não gradualmente. De uma vez. Com força total. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa cena que vai deixar você sem fôlego, é preciso entender como chegamos até aqui. Porque cada detalhe importa. Cada escolha que esses personagens fizeram ao longo dessa história culminou nesse momento exato. E quando você entender o tamanho da teia que Santiago Ferretti montou, vai sentir na pele o peso de cada segundo que Gerlu passou sozinha dentro daquele galpão. Vamos começar pelo começo desse último capítulo. A cerimônia estava prestes a ser iniciada. Paulinho esperava no altar, de terno, com aquele nervosismo gostoso de quem sabe que a vida está prestes a mudar para melhor. O amor da vida dele ia aparecer pela porta da igreja a qualquer momento. Ele tinha certeza disso. Tinha fé nisso. Os minutos passaram. O murmúrio dos convidados começou. E Paulinho, sendo quem é, um policial treinado para ler situações, começou a perceber que algo estava errado. Mas ele se convenceu de que estava tudo bem. As noivas sempre se atrasam, não é? A Gerlu provavelmente estava dando os últimos retoques. Qualquer coisa assim. Então o celular tocou. Era Lídia. E quando Paulinho atendeu e ouviu a voz dela, aquela voz tomada pelo desespero, ele soube. Instantivamente. Antes mesmo de ela terminar a frase. Algo grave tinha acontecido. Lígia confirmou o que ele temia. Gerluci tinha sumido. Estava pronta, tinha descido para a sala, e simplesmente desapareceu. Porta aberta. Portão aberto. E o telefone dela? Mural. Sem resposta. Nenhuma ligação retornada. Paulinho não hesitou um segundo sequer. Saiu da igreja na mesma velocidade com que percebeu que a mulher que amava estava em perigo. E chegou na casa de Lígia junto com Albérico, o pastor que há tanto tempo fazia parte da vida daquela família. Aquele homem de coração imenso que sempre aparecia quando a situação ficava séria. A casa estava tomada pelo desespero. Lígia rezava para Santa Rita de Cássia com toda a força que tinha. Joelle entrou na sala como alguém que acabou de receber um soco no peito. A Bibi sumiu também. A pequena Aninha. O berço estava vazio. E aí Joaquim apareceu. Joaquim, o dono do ferro velho, aquele homem de história complicada com essa família, que carregava nas costas décadas de arrependimento, entrou pela porta da casa de Lígia com a informação que ninguém tinha. Ele viu Gerlu. Viu ela sair de casa com o vestido de noiva, completamente transtornada, entrando correndo no primeiro carro de aplicativo que passou. Paulinho processou tudo isso em segundos. Gerlu abandonando o casamento sem avisar ninguém. O silêncio no celular. E um único nome que explicava tudo isso com perfeição diabólica. Santiago Ferretti. Esse nome que voltou como uma maldição. Esse homem que distribuiu remédios falsificados para os pobres, que usou a fundação como fachada para seus esquemas, que perdeu tudo quando Gerlu e os outros expuseram o que ele era. E que nunca aceitou essa derrota. Nunca. Albérico completou o raciocínio de Paulinho. Ferretti provavelmente havia ameaçado a segurança de Aninha caso Gerlu pedisse ajuda. É o clássico jogo de um homem que não tem mais nada a perder. Ele sabia que sozinha, desesperada, sem pensar direito, Gerlu iria. E foi. Joelle, ao escutar isso, ficou destruída. Mas antes que o desespero tomasse conta de todo o ambiente, Joaquim disse algo que mudou o rumo de tudo. Ele conhecia o motorista. Era cliente do ferro velho. Homem de palavra. E em questão de minutos, Joaquim conseguiu o endereço. Paulinho respirou fundo. E então revelou o plano. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que acontece a partir de agora nesse último capítulo é exatamente o tipo de cena que você não pode perder, e que vai te fazer querer ver tudo de novo do início. O plano de Paulinho era simples na estrutura, mas exigia precisão absoluta na execução.
Ele iria na frente. Entraria no galpão abandonado de forma sorrateira, sem ser visto. Seu objetivo era distrair Ferete, ganhar tempo, manter o vilão ocupado enquanto Joaquim e Albérico entravam pela outra via e o imobilizavam pelas costas. Uma pinça. Um movimento coordenado. 2 flancos. Ferete não esperaria por isso. Albérico, que todos sabiam ser homem de fé e de palavra, revelou nesse momento que também era homem de ação. Ex-policial experiente nesse tipo de operação, ele se colocou à disposição sem hesitar. E Joaquim, que poderia muito bem ter ficado de fora, que tinha todos os motivos do mundo para se poupar, disse que estava dentro. 3 homens. Um plano. E uma mulher dentro de um galpão abandonado, sozinha com o pior tipo de inimigo. Enquanto o trio se preparava, Gerlucy já estava dentro daquele lugar. O galpão era sujo, escuro, cheio de itens velhos e esquecidos. O tipo de lugar que parece saído de um pesadelo. E no meio daquele cenário sombrio, Ferete estava de pé, com a pequena Aninha ao seu lado, olhando para Gerlu com aquele sorriso torto que só quem não tem mais nada a perder consegue fazer. Gerlu não tremelicou. Ela entrou, viu a neta, viu o vilão, e disparou direto. Mandou ele soltar Aninha. Na hora. Sem rodeios. Com aquela voz de mulher que já foi ao fundo do poço e voltou e não tem mais medo de nada. Ferete colocou Aninha no chão. Mas quando Gerlu tentou se aproximar da criança, ele bloqueou. Disse as palavras mais frias possíveis. Palavras que revelam o tipo de homem que ele é no fundo. Que se ela se aproximasse, seria o fim da pirralha. Gerlu recuou. Não por covardia. Por amor. Porque quando você ama alguém do jeito que ela ama a Aninha, você engole o orgulho, você cala o coração, você faz o que for preciso para manter essa pessoa segura. E Ferete usou exatamente isso como arma. Ele começou a provocar Gerlu. Disse que ela era tonta. Que deixaram a criança largada pela casa onde qualquer um podia pegar. Que acreditou na primeira mentira que ouviu. Que para alguém que destruiu a vida dele, ele esperava mais inteligência. Mas Gerlu respondeu. E respondeu de um jeito que vai ficar na memória de quem assistiu. Ela disse que pode ser otária, como ele estava chamando. Mas que tinha uma coisa que ele nunca teria. Scrupulous. E que se ele encostasse um dedo naquela criança, ele ia descobrir do que ela era capaz. Ferete deu risada. Do tipo de risada que arrepia. Afirmou que estava morrendo de medo de uma otária. Disse que ela estava nas mãos dele assim como a criança estava. Mandou ela baixar o tom de voz. Gerlu, em vez de recuar, foi na jugular. Perguntou como ele nasceu assim. Sem escrúpulos. Capaz de distribuir remédios falsos para gente pobre. Capaz de passar por cima de quem fosse para ter poder e dinheiro. E disse a frase que resumiu tudo. Não se mexe com crianças. Aquela pequena era sua neta. E nem para isso ele ligava. A resposta diferente foi reveladora. E perturbadora a ponto ele disse que aquela pirralha não era neta dele de jeito nenhum. Filha de um louco e de uma pobretona. Que não queria parentesco com isso. E então virou a mesa, dizendo que Gerlu foi a responsável por tirar tudo de mais precioso da vida dele. A fundação. O esquema de remédios. O patrimônio. Gerlu ficou em choque. Não pelo que ele disse sobre ela, mas pelo que ele disse sobre Aninha. Chamar uma criança de coisa. Com essa frieza. Com esse desprezo. E foi aí que ela disse. Quem não quer alguém como você como avô? Ela apontou dentro do galpão. O clima estava cada vez mais sombrio. Ferete havia prometido uma surpresa. Uma que, segundo ele, seria capaz de destruir a vida de Gerlu da mesma forma que ela destruiu a dele. E esse detalhe ficou pairando no ar como uma ameaça que não tinha forma ainda. Algo estava por vir. Algo que Ferete ainda não havia revelado. E Gerlu sabia disso. Ela manteve a postura. Firme por fora. Mas por dentro, em silêncio, ela rezava. Pedia a Santa Rita de Cássia que nenhum mal recaísse sobre Aninha. Que acontecesse tudo com ela se precisasse. Mas que a pequena ficasse bem. É o tipo de coisa que só uma avó diz. O tipo de amor que não cabe em palavra nenhuma. Enquanto isso, no carro, Joaquim e Albérico estavam a caminho do galpão. E o silêncio dentro do veículo era pesado. O tipo de silêncio que carrega coisas não ditas por décadas. Foi Joaquim quem quebrou esse silêncio. Ele disse que nunca imaginou estar naquela situação. Correndo risco de vida pela Gercy.
A filha que ele renunciou por 30 anos. 30 anos. Não é um número pequeno. É uma vida inteira. É uma infância que ele não viu, uma adolescência que não acompanhou, uma mulher adulta que cresceu sem saber o que era ter um pai presente. E Albérico, com aquela sabedoria tranquila que os anos e a fé constroem numa pessoa, respondeu que nunca é tarde para buscar ser melhor. Para Deus. Para si mesmo. E principalmente para quem amamos. Joaquim disse que não sabia se tinha salvação para ele, que havia abandonado a mulher que amava grávida, e que quando a própria filha passou pela mesma situação, abandonou ela também, mas que com a bisneta não ia fazer o mesmo, que Aninha merecia ter um bisavô presente. Albérico parabenizou Joaquim pelas palavras, e disse que se ele tinha a oportunidade de fazer tudo diferente, que não relutasse, que fosse o homem que Joelle e Aninha mereciam ter. E Joaquim, que durante toda essa história foi pintado como um homem duro, fechado, carregado de erros, virou para Albérico e disse a frase mais importante que saiu da boca dele em toda a trama. Disse que ia trazer aquelas duas de volta para casa, nem que para isso tivesse que dar a própria vida. Que elas mereciam ser felizes depois de tudo que enfrentaram. E que ia fazer isso como o verdadeiro pai que nunca foi capaz de ser. Não é pouca coisa. É uma redenção. Lenta, imperfeita, cheia de fissuras. Mas uma redenção. Chegaram no endereço. Paulinho já estava lá, esperando. Tensão. Com aquele olhar de quem sabe exatamente o que está prestes a fazer e o que pode dar errado se uma única coisa sair do planejado. Ele confirmou o endereço com Joaquim. Recebeu a garantia de que era o lugar certo. E então olhou para os dois homens à sua frente e disse: chegou o momento. Albérico, antes de entrarem, fez questão de lembrar uma coisa. Que dentro daquele galpão havia um homem muito perigoso. Que tomassem cuidado com cada atitude. Que as vidas deles também importavam. Joaquim olhou para Paulinho nos olhos e disse: a vida da Aninha está em jogo. Muito cuidado. Paulinho partiu. Entrou no galpão de forma sorrateira. Silenciosa. Com aquela habilidade de quem passou anos treinando exatamente para situações como essa. E chegou perto o suficiente para ouvir tudo. Ouviu Herlu disparando para Ferete. Mandando ele falar de uma vez o que ia fazer. Dizendo que não tinha medo. Que se ele encostasse um dedo em Aninha, ela era capaz de cometer loucuras. E ouviu Ferete respondendo que quem não tinha medo de uma otária era ele. Que ela ia se arrepender de ter cruzado o caminho dele. E que não sobraria ninguém para contar a história. Nem mesmo a pirralha. Paulinho processou tudo isso escondido. E pensou: você não perde por esperar, Ferete. Você acha que a situação está nas suas mãos. Mas aí é que você se engana. E então algo aconteceu que acelerou tudo. Um barulho. Entre os itens velhos do galpão. Um barulho seco, inconfundível. Ferete entrou em alerta imediato. Nervoso. Quis saber se Gerlu havia trazido alguém. Disse que tinha mandado ela vir sozinha. Que maldita hora que acreditou nela. E foi nesse momento que Paulinho saiu das sombras. Apareceu diante do vilão com uma postura firme. Sem afobação. Com aquela serenidade que irrita quem está do outro lado, porque demonstra que a pessoa não está com medo. Ele disse: olha só quem eu encontrei. O maior fugitivo de todos os tempos. Comendador Santiago Ferete. Você decaiu bastante. Sequestrar um inocente para atrair a avó. Você já foi mais profissional. Mas entendo que a sua situação está bem crítica. Ferete explodiu. Mandou Paulinho calar a boca. Perguntou o que ele estava fazendo ali. E então, com aquela mistura de desespero e arrogância que só alguém encurralado consegue ter, disse que ia colocar um fim nos dois e na pirralha. O fim mais cruel de todos. O que Ferete não sabia é que cada palavra que ele dizia estava ajudando o plano de Paulinho a funcionar. Enquanto o detetive mantinha Ferete ocupado, jogando na cara do vilão cada crime que havia cometido, cada mentira, cada vida destruída, falando inclusive sobre a morte do próprio pai que Ferete havia antecipado. Joaquim e Albérico avançavam. Silenciosos. Pelo outro lado do galpão. Escondidos entre as sombras e os itens velhos. Cada passo calculado. Cada movimento contido. Esperando o momento exato. E então vieram pelas costas de Ferete. A intenção era imobilizá-lo. Acabar com aquilo ali mesmo, de forma limpa e controlada. Mas Ferete foi mais esperto do que esperavam. Num movimento rápido, desesperado,
O vilão se desvencilhou dos dois homens. Empurrou um. Desviou do outro. E saiu correndo. Atravessou o galpão em segundos e entrou rapidamente em um carro. E então começou algo que parecia saído de um filme de ação. Uma perseguição em alta velocidade. Joaquim e Albérico atrás dele. A polícia acionada. Viaturas sendo colocadas em campo de todos os lados. Ferete acelerando, cada vez mais, como alguém que não tem mais nada a perder porque tudo já foi perdido. A polícia montou uma barreira. Uma barreira real, sólida, projetada para forçar a parada do veículo. Ferete ignora. Acelerou direto para o bloqueio. E então perdeu o controle. O carro capotou. Diversas vezes. Na estrada. Com aquele som que não dá para descrever sem arrepiar. Quando resgataram Santiago Ferete dos destroços do veículo, a notícia foi confirmada. Sequelas gravíssimas. Irreversivéis. O comendador que um dia controlou fundações, esquemas milionários, pessoas e segredos, ficou paraplégico, necessitando de cuidados para o resto de sua vida. Tudo que vai, volta. E o que Ferete mandou para o mundo durante toda essa história voltou para ele com uma força que não deixou escapatória. Gerlu e Aninha estavam seguras. Mas a história não terminou ali. Porque enquanto tudo isso acontecia no galpão e nas ruas, em outro lugar da cidade, um tribunal estava se preparando para julgar duas mulheres que carregavam crimes pesados nas costas. Arminda de Melo Dantas e Helga. Dois nomes que, para quem acompanhou essa trama, representam o tipo de maldade que se esconde atrás de aparências respeitáveis. Arminda, a patricinha que sempre soube usar as palavras certas na hora errada. E Helga, a funcionária que executava o que a patroa não queria sujar as mãos fazendo. Célio tinha desaparecido. Foi dado como desaparecido e depois encontrado escondido no quintal de uma mansão. A mansão de Arminda. E Chica, a mulher de Célio, estava no tribunal, pronta para ver justiça feita. Ardendo por dentro com aquele tipo de dor que só quem perdeu alguém de forma violenta e injusta consegue sentir. O juiz abriu o julgamento com seriedade. Apresentou as acusadas. Descreveu o crime. E então deu a palavra para Arminda. E Arminda fez o que sempre fez. Atiu. Disse que todas as acusações eram falsas. Que sofria perseguição da delegacia. Que sua funcionária havia feito tudo sozinha, por debaixo dos panos, sem que ela soubesse de nada. Que era vítima de um homem aproveitador que a perseguia dia e noite, tirando sua paz. Chica, que estava na plateia, não aguentou. Explodiu. Chamou Arminda de falsa e dissimulada. Disse que aquela mulher tinha tirado o marido do seu caminho e que precisava pagar. O juiz precisou intervir. Ameaçou retirar Chica do tribunal se ela voltasse a interromper. Zenilda, a advogada de Chica, tentou acalmá-la. Disse que esperasse o momento do seu depoimento. Que Arminda não escaparia. Então foi a vez de Helga. E Helga, com aquela frieza que define seu personagem desde o início, confirmou tudo. Disse que fez o serviço sozinha. Que não aguentava ver aquele sujeito rondando a patroa. Que aproveitou que Arminda já estava dormindo e resolveu o problema. Com as próprias mãos. E então acrescentou algo que deixou todo mundo em choque. Disse que já tinha experiência nesse ramo. Porque havia feito a mesma coisa com os últimos maridos infiéis. O silêncio no tribunal foi daqueles que pesam. Helga disse aquilo como se estivesse comentando sobre o tempo. Sem tremor. Sem hesitação. Do jeito mais perturbador possível. O juiz continuou. Lembrou que a última vez que Célio foi visto, ele estava entrando na casa de Arminda. Que a família do homem afirmava que ele ia até lá receber um pagamento por um serviço prestado. E quis saber, que serviço era esse? Que pagamento era esse? Arminda, visivelmente tensa mas controlada, disse que Célio havia lhe dado uma carona até a chácara e que ela prometeu uma recompensa por isso. Que pagou o valor combinado e que o homem saiu de lá determinado a sumir com a família e não a importunar mais. Chica perdeu o controle de vez. Gritou que tudo que aquela mulher falava era mentira. Que Arminda tinha dado um fim no marido dela. Que alguém precisava fazer alguma coisa. Antes que o juiz conseguisse intervir, Chica avançou sobre Arminda. Deu uma lição nela ali mesmo. Na frente do juiz, do júri, de todo mundo. Com aquela raiva acumulada de meses, talvez de anos, vazando de uma vez. Arminda tentou se desvencilhar, mas não conseguiu.
Os policiais contiveram Chica. O juiz ordenou que ela fosse retirada do tribunal. E foi. Mas antes de sair, Chica olhou pela fresta da porta e disse para si mesma, em voz baixa, com aquele tom que arrepia de tão determinado: "Você não perde por esperar, Dona Cobra. A sua hora vai chegar." O depoimento continuou. O juiz apertou Helga sobre o dinheiro que Arminda dizia ter dado a Célio. Nenhuma cédula havia sido encontrada no local. O que aconteceu com esse dinheiro? E Helga, em uma cartada que ninguém esperava, disse que ficou com o dinheiro. Que não foi apenas a perseguição que motivou o que ela fez, mas também a vontade de ficar com aquele valor que Célio estava levando. 2 fatores somados. E ela assumiu tudo sozinha. O tribunal entrou em recesso. E quando o juiz voltou com a sentença, a decisão caiu como um balde de água fria. 8 anos de prisão em regime fechado. Para as duas. Por unanimidade. Mas o que perturbou foi o raciocínio que acompanhou essa sentença. O juiz afirmou que as rés haviam agido em legítima defesa, para se proteger da perseguição que Célio praticava. 8 anos. Por uma vida tirada. Em legítima defesa. Chica, que observava tudo pela fresta da porta, não aceitou. Entrou transtornada no salão. Gritou que aquilo era um absurdo. Que aquelas 2 miseráveis tinham destruído a sua família e recebiam uma pena branda. E avançou sobre o juiz. Derrubou ele da cadeira. O tribunal virou um circo em questão de segundos. Chica foi detida. Condenada por desacato. E acabou presa também. Dias depois, Helga e Arminda estavam na mesma cela de um presídio de segurança máxima, tentando sobreviver ao novo ambiente. Quando a grade da cela se abriu para uma nova moradora. Chica! O choque foi imediato. Arminda mal conseguiu formular uma reação antes de Chica disparar que finalmente haviam se encontrado. Que Arminda achou que ia receber uma pena branda e que ela deixaria barato. Helga ficou parada, observando, com aquele olhar de quem calcula as próprias chances e percebe que elas não são boas. Arminda tentou reagir. Perguntou o que Chica estava fazendo ali. Chamou ela de pobre, com aquele desprezo automático que define a megera. E Chica respondeu com uma das frases mais satisfatórias de toda essa trama. Disse que teve o imenso prazer de dar uma lição naquele juiz apenas para vir parar no mesmo lugar que Arminda. Que havia pensado em tudo. E que a hora da cobra havia chegado. E foi para cima. Arminda gritou por socorro. Com desespero genuíno. Sem a compostura de sempre. Chamo Mastoro. Só o medo. Mas não adiantou. Chica não deixou a megera escapar. E mais tarde, Rivaldo encontrou Zenilda e deu a notícia com aquele tom de quem não consegue esconder que achou justo. Contou que Chica havia sido colocada na mesma cela que Arminda. Que ela conseguiu o que buscava. Que vingou o fim de Célio da pior forma possível. E Zenilda, que havia lutado tanto dentro da lei por essa justiça, escutou aquilo e ficou em silêncio. Porque às vezes a vida se encarrega de fechar seus próprios ciclos. Isso foi o que aconteceu no último capítulo de uma história que não poupou ninguém. Gerlucy quase perdeu o casamento mais importante da vida por causa de um homem que não sabia o que fazer com a própria derrota. Mas sobreviveu. Com a neta nos braços. Com o amor de uma família que foi para dentro de um galpão abandonado por ela. Paulinho arriscou tudo. Albérico, o pastor que já tinha visto muita coisa, foi junto sem hesitar. E Joaquim, o homem que durante 30 anos escolheu a ausência, escolheu finalmente o contrário. E fez isso quando mais importava. Santiago Ferente terminou como começa todo vilão que confunde poder com invencibilidade. Sozenhão. Paraplégico. Sem o patrimônio, sem o esquema, sem a fundação. Sem nada do que construiu em cima do sofrimento alheio. Arminda e Helga foram para a cadeia. Mas a justiça que o tribunal entregou não foi suficiente para quem perdeu. E Chica se encarregou de completar o que a lei deixou inacabado. Agora chegou o momento das teorias. Porque esse final abre perguntas que podem te fazer ver toda essa história com olhos diferentes. Primeira teoria. E se Santiago Ferete não estava agindo sozinho no galpão? Havia sido dito que ele prometia uma surpresa para Gerlu. Uma que destruiria a vida dela da forma mais implacável. Mas essa surpresa nunca foi revelada completamente. A chegada de Paulinho interrompeu o plano antes que Ferete pudesse executar tudo. É possível que alguém esperasse em outro local. Alguém que tinha informações que Ferete guardava como trunfo final.
Uma revelação sobre a família de Gerlu que jamais foi dita em voz alta. Nada confirma isso ainda, mas a forma como Ferretti falou sobre essa surpresa, com aquela confiança de quem tem um as na manga, deixa essa possibilidade em aberto. O que você acha que era essa surpresa? Segundo a teoria, Joaquim disse que não vai fazer com Aninha o mesmo que fez com as gerações anteriores. Mas o arrependimento de um homem que passou 30 anos ausente não se resolve em um único ato de coragem. Joelle ainda carrega o peso de uma infância sem pai. E uma criança cresce observando padrões. O que acontece quando Aninha crescer e começar a entender a história da própria família? Joaquim vai conseguir sustentar essa presença que prometeu? Ou o peso da culpa vai, mais uma vez, fazer ele recuar? É possível que o verdadeiro teste de Joaquim ainda não veio. Que o galpão foi apenas o primeiro passo de um caminho muito mais longo e difícil. Que tipo de avô você acha que Joaquim vai ser? Terceira teoria. Chica foi presa por desacato. Chica foi parar na mesma cela que Arminda. E o que aconteceu naquela cela foi descrito como uma lição da qual Arminda não escapou. Mas Chica agora tem uma pena cumprindo. E quando ela sair, já terá feito o que prometeu fazer. A pergunta é: o que acontece depois? Uma mulher que perdeu o marido, que passou por um julgamento onde a justiça falhou, que foi presa, que se vingou com as próprias mãos, consegue reconstruir uma vida depois de tudo isso. Ou Chica sacrificou o próprio futuro para fechar esse ciclo. Nada garante que a vingança traz paz. E a vida de Chica depois da cadeia é uma história que esse capítulo não contou. Você acha que ela vai conseguir seguir em frente? E agora a pergunta final para você. Nesse último capítulo, 2 tipos de justiça foram mostrados lado a lado. A que o tribunal entregou, com 8 anos de prisão para Arminda e Helga. E a que Chica fez com as próprias mãos, na cadeia, sem advogado, sem júri, sem cerimônia. Qual dessas duas você acha que foi mais justa? Deixa nos comentários. E se você ficou até aqui, você já sabe o que fazer. Helga disse aquilo como se estivesse comentando sobre o tempo. Sem tremor. Sem hesitação. Do jeito mais perturbador possível. O juiz continuou. Lembrou que a última vez que Célio foi visto, ele estava entrando na casa de Arminda. Que a família do homem afirmava que ele ia até lá receber um pagamento por um serviço prestado. E quis saber, que serviço era esse? Que pagamento era esse? Arminda, visivelmente tensa mas controlada, disse que Célio havia lhe dado uma carona até a chácara e que ela prometeu uma recompensa por isso. Que pagou o valor combinado e que o homem saiu de lá determinado a sumir com a família e não a importunar mais. Chica perdeu o controle de vez. Gritou que tudo que aquela mulher falava era mentira. Que Arminda tinha dado um fim no marido dela. Que alguém precisava fazer alguma coisa. Antes que o juiz conseguisse intervir, Chica avançou sobre Arminda. Deu uma lição nela ali mesmo. Na frente do juiz, do júri, de todo mundo. Com aquela raiva acumulada de meses, talvez de anos, vazando de uma vez. Arminda tentou se desvencilhar, mas não conseguiu. Os policiais contiveram Chica. O juiz ordenou que ela fosse retirada do tribunal. E foi. Mas antes de sair, Chica olhou pela fresta da porta e disse para si mesma, em voz baixa, com aquele tom que arrepia de tão determinado: "Você não perde por esperar, Dona Cobra. A sua hora vai chegar." O depoimento continuou. O juiz apertou Helga sobre o dinheiro que Arminda dizia ter dado a Célio. Nenhuma cédula havia sido encontrada no local. O que aconteceu com esse dinheiro? E Helga, em uma cartada que ninguém esperava, disse que ficou com o dinheiro. Que não foi apenas a perseguição que motivou o que ela fez, mas também a vontade de ficar com aquele valor que Célio estava levando. 2 fatores somados. E ela assumiu tudo sozinha. O tribunal entrou em recesso. E quando o juiz voltou com a sentença, a decisão caiu como um balde de água fria. 8 anos de prisão em regime fechado. Para as duas. Por unanimidade. Mas o que perturbou foi o raciocínio que acompanhou essa sentença. O juiz afirmou que as rés haviam agido em legítima defesa, para se proteger da perseguição que Célio praticava. 8 anos. Por uma vida tirada. Em legítima defesa. Chica, que observava tudo pela fresta da porta, não aceitou. Entrou transtornada no salão. Gritou que aquilo era um absurdo. Que aquelas 2 miseráveis tinham destruído a sua família e recebiam uma pena branda. E avançou sobre o juiz. Derrubou ele da cadeira.
O tribunal virou um circo em questão de segundos. Chica foi detida, condenada por desacato, e acabou presa também. Dias depois, Helga e Arminda estavam na mesma cela de um presídio de segurança máxima, tentando sobreviver ao novo ambiente, quando a grade da cela se abriu para uma nova moradora. Chica. O choque foi imediato. Arminda mal conseguiu formular uma reação antes de Chica disparar que finalmente haviam se encontrado. Que Arminda achou que ia receber uma pena branda e que ela deixaria barato. Helga ficou parada, observando, com aquele olhar de quem calcula as próprias chances e percebe que elas não são boas. Arminda tentou reagir. Perguntou o que Chica estava fazendo ali. Chamou ela de pobre, com aquele desprezo automático que define a megera. E Chica respondeu com uma das frases mais satisfatórias de toda essa trama. Disse que teve o imenso prazer de dar uma lição naquele juiz apenas para vir parar no mesmo lugar que Arminda. Que havia pensado em tudo. E que a hora da cobra havia chegado. E foi para cima. Arminda gritou por socorro. Com desespero genuíno. Sem a compostura de sempre. Chamo Mastzoró. Só o medo. Mas não adiantou. Chica não deixou a megera escapar. E mais tarde, Rivaldo encontrou Zenilda e deu a notícia com aquele tom de quem não consegue esconder que achou justo. Contou que Chica havia sido colocada na mesma cela que Arminda. Que ela conseguiu o que buscava. Que vingou o fim de Célio da pior forma possível. E Zenilda, que havia lutado tanto dentro da lei por essa justiça, escutou aquilo e ficou em silêncio. Porque às vezes a vida se encarrega de fechar seus próprios ciclos. Isso foi o que aconteceu no último capítulo de uma história que não poupou ninguém. Gerlucy quase perdeu o casamento mais importante da vida por causa de um homem que não sabia o que fazer com a própria derrota. Mas sobreviveu. Com a neta nos braços. Com o amor de uma família que foi para dentro de um galpão abandonado por ela. Paulinho arriscou tudo. Albérico, o pastor que já tinha visto muita coisa, foi junto sem hesitar. E Joaquim, o homem que durante 30 anos escolheu a ausência, escolheu finalmente o contrário. E fez isso quando mais importava. Santiago Ferente terminou como começa todo vilão que confunde poder com invencibilidade. Seu Zenhão. Paraplégico. Sem o patrimônio, sem o esquema, sem a fundação. Sem nada do que construiu em cima do sofrimento alheio. Arminda e Helga foram para a cadeia. Mas a justiça que o tribunal entregou não foi suficiente para quem perdeu. E Chica se encarregou de completar o que a lei deixou inacabado. Agora chegou o momento das teorias. Porque esse final abre perguntas que podem te fazer ver toda essa história com olhos diferentes. Primeira teoria. E se Santiago Ferete não estava agindo sozinho no galpão? Havia sido dito que ele prometia uma surpresa para Gerlu. Uma que destruiria a vida dela da forma mais implacável. Mas essa surpresa nunca foi revelada completamente. A chegada de Paulinho interrompeu o plano antes que Ferete pudesse executar tudo. É possível que alguém esperasse em outro local. Alguém que tinha informações que Ferete guardava como trunfo final. Uma revelação sobre a família de Gerlu que jamais foi dita em voz alta. Nada confirma isso ainda, mas a forma como Ferete falou sobre essa surpresa, com aquela confiança de quem tem um as na manga, deixa essa possibilidade em aberto. O que você acha que era essa surpresa? Segunda teoria. Joaquim disse que não vai fazer com Aninha o mesmo que fez com as gerações anteriores. Mas o arrependimento de um homem que passou 30 anos ausente não se resolve em um único ato de coragem. Joelle ainda carrega o peso de uma infância sem pai. E uma criança cresce observando padrões. O que acontece quando Aninha crescer e começar a entender a história da própria família? Joaquim vai conseguir sustentar essa presença que prometeu? Ou o peso da culpa vai, mais uma vez, fazer ele recuar? É possível que o verdadeiro teste de Joaquim ainda não veio. Que o galpão foi apenas o primeiro passo de um caminho muito mais longo e difícil. Que tipo de avô você acha que Joaquim vai ser? Terceira teoria. Chica foi presa por desacato. Chica foi parar na mesma cela que Arminda. E o que aconteceu naquela cela foi descrito como uma lição da qual Arminda não escapou. Mas Chica agora tem uma pena cumprindo. E quando ela sair, já terá feito o que prometeu fazer. A pergunta é, o que acontece depois? Uma mulher que perdeu o marido, que passou por um julgamento onde a justiça falhou, que foi presa, que se vingou com as próprias mãos, consegue reconstruir uma vida depois de tudo isso. Ou Chica sacrificou o próprio futuro para fechar esse ciclo.
Nada garante que a vingança traz paz. E a vida de Chica depois da cadeia é uma história que esse capítulo não contou. Você acha que ela vai conseguir seguir em frente? E agora a pergunta final para você. Nesse último capítulo, 2 tipos de justiça foram mostrados lado a lado. A que o tribunal entregou, com 8 anos de prisão para Arminda e Helga. E a que Chica fez com as próprias mãos, na cadeia, sem advogado, sem júri, sem cerimônia. Qual dessas duas você acha que foi mais justa? Deixa nos comentários. E se você ficou até aqui, você já sabe o que fazer.